Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. Você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe de forma tremenda, maravilhosa, poderosa, que o Senhor derrame da sua graça, da sua bênção sobre a tua vida. Você que não faz parte desse canal, mas está assistindo a nossa mensagem agora, talvez a primeira vez que você esteja assistindo, eu te convido a participar conosco. Você pode se inscrever no nosso canal, você não vai pagar absolutamente nada, só se inscrever, contribuir aí para que essas mensagens possam se espalhar, né? A palavra do Senhor que está sendo dita aqui, e estar conosco em todos os momentos, assistindo, dando um apoio para nossas mensagens aqui gravadas. Temos mais de 500 mensagens já gravadas, graças a Deus, queremos chegar até 1000, né, e continuarmos aí a gravação. Mas, muito obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe, Deus te guarde poderosamente. Eu quero aqui trazer uma palavra em Êxodo, capítulo 2, né, que diz assim, ó: foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou, e com betume e piche, e pondo nele o menino, largou num carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Agora eu quero ler aqui no verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Glória a Deus. É importante aqui a gente saber, né, a vida de Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Esse é o início de uma grande trajetória de um grande homem de Deus chamado Moisés, né? E nós temos esse capítulo 2 que fala do início, né, do nascimento e da educação de Moisés. São duas coisas importantíssimas, né, que foram determinadas por Deus, e a gente vai ver como é que isso vai acontecer de tal forma que Moisés ele vai nascer e vai ser educado nos princípios da palavra de Deus, né? Mesmo estando em um país diferente, em um território diferente, com pessoas diferentes, mas ele vai ter a providência de Deus para os ensinamentos bíblicos, né, que Deus vai traçar, desenvolver na vida de Moisés. Então, o que acontece aqui, né? Havia sido dado um decreto do faraó que todas as crianças que nascessem, que fossem menino, né, a ordem era matar, né? E o que aconteceu? Joquebede deu à luz, concebeu e teve um menino. Esse menino, a primeira coisa interessante aqui é que ele passou 3 meses sem identificação, né? 3 meses ele estava escondido. Então veja só como começa a trajetória de Moisés e como começa a trajetória da sua mãe Joquebede, e como Deus vai usar as pessoas, o meio, o contexto, para que tudo aquilo que ele tinha preparado para Moisés e para Joquebede fosse feito, né? Pudesse ser realizado. Então, qual é o cenário? O cenário é um cenário de morte. Por quê? Porque todo menino deveria, conforme o decreto, deveria morrer, né? Então, Joquebede vai e esconde Moisés. Então, tanto Joquebede quanto Moisés correm risco de morte. Por quê? Porque se Joquebede fosse achada escondendo o filho, ia morrer a própria mãe e a criança. Então os dois estavam em perigo de morte. Então a cena era essa, né? Durante 3 meses. E é difícil, né? Porque ficar sem identidade é uma situação muito complicada, né? E Moisés não tinha nome, não tinha identidade, nada se sabia dele, só sabia que tinha nascido e estava escondido, né? Também tem uma outra coisa interessante, que 3 meses os meses, digamos assim,
para a relação mãe e filha, quando mãe e filho, né? É quando ela se fortalece, né, afetivamente, tem uma espécie de uma simbiose aí nessa relação muito forte, onde os dois estão bem entrelaçados. Então, é importante esse 0 a 3 meses para a mãe e também é importante esse 0 a 3 meses para a criança. Então você já vê Deus agindo aí, né, nesse inteirinho para deixar dentro desse período tanto a mãe quanto a criança junto, como que é para ser feito, porque isso vai implicar na formação de personalidade da criança. Então Deus já providencia, né? Na realidade, essa questão de estar escondido já é uma providência de Deus para fortalecer esse relacionamento entre mãe e filho. Só que teve um momento que não deu mais para esconder, né? Então, escondeu durante 3 meses, não deu para esconder. O que Joquebede faz? Ela tomou um cesto, a Bíblia diz, de junco, calafetou, né? E com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. O que ela fez? Ela preparou um ambiente para o seu filho, né? O cesto, né? Na época é betume, piche, né? Como se fosse calafetar, né? Evitar que pudesse vazar, né? E pudesse entrar água, né? E ali Moisés estivesse seguro até que alguém o achasse. Então, o que acontece? O que está implícito nisso, né? As mães precisam blindar seus filhos, né? Nós somos seres humanos que, pelo menos até 2 anos, nós precisamos, né, do cuidado, né? Para depois a gente começar a fazer esse desenvolvimento de forma natural. E aí ela blinda, né? Então, assim, a mãe deve blindar seus filhos com relação às águas malignas, às águas do pecado, às águas da violência, às águas da prostituição, às águas que tornam nocivas ou levam à morte a vida de seus filhos. Então, Joquebede, ela traz um exemplo de uma mãe cuidadosa. Ela deu todo o ambiente para Moisés, mesmo em situação de perigo, mesmo correndo risco de morte, tanto ela quanto ele, mas ela blindou o menino, né? Guardou, lançou, né, diante daquela situação. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas. Ela lançou Moisés sobre as águas, crendo no Senhor Jesus. Olha só como é interessante, a gente começa a ver o porquê de Joquebede, né? Porque ali a mãe daquele menino, né? Porque ela é uma mãe estratégica, né? Ela usou a estratégia, usou a criatividade, né, de mulher, de ser humano, para blindar e colocar o seu filho numa condição onde ela pudesse chegar, ele e ela, ao objetivo desejado, né? Então, qual era o objetivo desejado? Que a filha de Faraó visse aquele menino, né, e pudesse acolhê-lo, né? Então, assim, nós, pais, estamos blindando nossos filhos para que eles cheguem até o objetivo, que é estar na palavra, se fundamentar na palavra, crescer na palavra, né? Então ela já mostra aí uma atitude de ousadia, mostra uma atitude de criatividade, mostra uma atitude de uma mulher pensante, de uma mulher estratégica. Porque hoje, amados, temos que ter estratégias consolidadas e solidificadas para nós estarmos diante das situações com nossos filhos, né? Poder blindá-los em determinadas situações. Outra coisa que é interessante aqui, que também diz respeito a Joquebede, é que ela lançou, né? Então, assim, tem momentos, amados irmãos e irmãs, querida Igreja do Senhor, que nós devemos cortar, né, o cordão umbilical, né? Aquilo que era uma afetividade, uma blindagem, um momento a dois, agora
a Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Ali estava sendo traçado o caminho de Moisés. E aí ela, né, lançou o menino, mas não deixou ele só. Nós temos que lançar nossos filhos na sociedade, na vida, no trabalho, na escola, para que ele possa socializar. Mas tinha uma menina, a irmã, dele, de Moisés, mais velha, estava olhando e observando o que ia acontecer. Então, tanto a mãe quanto a irmã, elas estavam atentas no que ia acontecer. Ou seja, afrouxaram a corda, né? Quando tem que puxar um pouquinho, puxa. Quando tem que soltar, solta. Uma hora ele vai começar a caminhar sozinho, né? Então, ela nos mostra isso também. Quando a filha de Faraó viu, né? Olha que interessante, né? Ela foi e pegou o menino, né? Esse menino do cesto foi tirado das águas, tal. E a Bíblia diz que ela teve compaixão do menino e resolveu criá-lo. Olha só como é interessante. Uma mulher com perigo de morte, né? Tanto ela quanto seu filho, lança o seu filho, mas crendo que o Senhor é poderoso. Lá no livro de Hebreus 11, nos Heróis da Fé, Moisés é citado, que foi lançado sobre as águas, né? E Deus providenciou ali o escape para todos os momentos. Então, o que aconteceu? Quando ela viu, ela se agradou de Moisés, disse: eu quero criar esse menino. Aí uma das suas servas disse: podemos chamar alguém para dar de mamar, porque esse menino precisa da criação, da alimentação, da educação e tal. Então chame alguém. E aí caiu sorte em quem? Na própria mãe. Por quê? Porque Deus já estava no controle da situação. E aí olha que é interessante aqui no verso 9, que leva o menino, criam, pagar-te-ei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Veja só como é interessante. Joquebede estava em perigo de morte, junto com seu filho. A situação era diversa, tudo levava para o caos. Esse era o contexto de Joquebede e Moisés. E aí o que acontece? Acontece que na hora que a filha de Faraó vê Moisés, chama quem? Joquebede. E aí o que acontece depois? Ela ainda recebe um salário para criar o menino. Olha, veja como é interessante. Risco de vida, tanto ela, filho, estava desempregada. Olha só como a Bíblia é interessante, Deus faz as coisas absurdas, lançou o seu filho, confiando, cria uma estratégia, isso ela foi sábia, confiando no Senhor, e o Senhor deu o seu filho de volta e ainda foi receber. Ela agora conseguiu, foi um emprego, além de ter seu filho de volta, conseguiu um emprego, cuidava do seu filho, dava alimentação e educação que ele precisava, porque Deus providenciou que o primeiro princípio que ia entrar na mente de Moisés era o princípio da palavra de Deus. E aí no Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando for velho não se desviará dele. Então Moisés tem as suas trajetórias, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos ali para chegar na terra prometida, E qual foi o ensinamento que ele teve primeiro? Ele teve os vários ensinamentos do Egito, as várias ciências, tudo, aprendeu sobre de tudo das ciências, mas a primeira coisa que ele aprendeu e que Deus providenciou foi o princípio da palavra de Deus. Ele estava com a palavra do Senhor, porque ele precisava daquilo como fundamentação para toda a sua vida. Olha só como é importante nós, como pai, mãe, a gente está falando de Joquebede, nós estamos falando dos pais em geral, sabermos dar essa educação que pauta nos princípios da palavra do Senhor, para que quando nós lançarmos nossos filhos, por mais que a gente fique meio medrosos, porque é normal da condição de pai e mãe, mas o Senhor está cuidando dele. E o Senhor cuida
dos nossos. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja contigo, derrame sobre você a sua bênção em nome de Jesus. Amém.